O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, informou no dia de hoje que em uma década a Lava Jato ressarciu aos cofres públicos 2 bilhões de reais que foram recuperados por acordos de colaboração homologados pela Corte. De acordo com o relatório divulgado pelo magistrado, foram 120 tratativas e expedidos ainda 14 prisões e 670 ações referentes a autorizações de busca e apreensão. É isso mesmo. Você, José Maria Trindade, balanço sobre os acordos de cooperação da Lava Jato. O que a gente aprendeu com todo esse processo, hein, Zé Maria? Qual é o legado? O legado é de que não se deve mexer com político. O legado é que o profissional, mesmo com estabilidade, que se atreva a investigar, a colocar na cadeia político, ele pode sofrer consequências pesadas. O legado é que uma força-tarefa como foi a Lava Jato não tem conseguido fazer o que todos sonhavam, que é prender a mão que paga. Não estou defendendo o corrupto, estou dizendo que o corruptor, ele é muito mais agressivo e muito mais sério contra a sociedade do que o corrupto. Os lacaios, os ladrões de sempre, os vendilhões do Congresso e do governo, eles devem ir para a cadeia. Mas quem paga, o dono do balcão, ele tem uma responsabilidade maior, porque ele com o dinheiro sempre vai encontrar corruptos na gestão pública. E aí a gente vê que agora, mesmo com essa recuperação, mesmo com esse resultado, ministros do Supremo Tribunal Federal estão cancelando multas, cancelando contratos de leniência, dizendo que a Lava Jato errou. Errou onde? Se devolvem 2 bilhões de reais, como pode dizer que o crime não aconteceu? Quem é que vai devolver 2 bilhões de reais se não houve roubo? Como é que é isso? Então, o legado da Lava Jato é um legado histórico negativo para o Brasil, no sentido de que a política venceu. Pois é, lembrando que esse balanço indica que esses 2 bilhões já foram recuperados para os cofres em acordos de colaboração que foram homologados pelo Supremo, e esse valor não inclui os acordos de leniência firmados pelas empresas, pelas companhias, o que aumentaria demais o montante. Você, Mota, é preciso refletir sobre o que quando falamos de Lava Jato, a recuperação desses valores altíssimos, 2 bilhões de reais. Muitos questionam, né, que muito teria sido desfeito por ações da justiça, né, que o legado da Lava Jato, ele foi arranhado, inclusive. Eu tenho uma visão diferente da do Zé. Eu acho que a política venceu por enquanto, mas eu acho que foi plantada uma semente. Eu acho que quem viu, quem viveu, quem testemunhou o que aconteceu durante a época da Operação Lava Jato não vai esquecer. Não vai esquecer a sensação que a gente teve pela primeira vez de viver num país em que a justiça funciona, em que, independente do seu cargo, da sua conta bancária, você tem que responder pelas consequências dos seus atos. Isso é uma posição muito diferente de querer criminalizar a política. Eu acho que são coisas completamente distintas. Eu acho que criminalização da política, talvez a gente esteja assistindo agora, nesse momento que o Brasil está passando. Eu acho que todos são iguais perante a lei. E, para mim, isso foi a maior mensagem da Lava Jato. Eu não sou jurista, não consigo analisar do ponto de vista jurídico, se foi uma operação perfeita. Não existe operação perfeita, eu sei disso, mas eu não sei se as eventuais falhas da Lava Jato eram tão graves para justificar o que eu acho que foi um aniquilamento da Lava Jato em todos os seus aspectos, né? E agora a gente vê essa notícia aí de que, no final de tudo, foram 2 bilhões de reais recuperados. Eu me lembro que só um gerente de uma companhia estatal aí, que eu não vou dizer o nome aqui, ele devolveu 100 milhões de dólares, se eu não me engano, né? E aí eu só deixo aqui para o nosso espectador essa reflexão. O que você faria com 2 bilhões de reais? O que você faria com 100 milhões de dólares? E vamos esperar que um dia a gente veja de novo alguma coisa parecida com o que aconteceu na época da Lava Jato, e que a gente tenha de novo essa sensação boa
de que ninguém está acima da lei. Beraldo, o balanço dos acordos de cooperação, também reflexão sobre a Operação Lava Jato. Muitas pessoas, à época da operação, demonstravam ter esperança, satisfação com aquilo que eles viam e acompanhavam pela imprensa, mas esses ingredientes acabaram dando espaço para algumas pessoas a uma certa decepção, frustração talvez, né? Totalmente, sem dúvida alguma. Hoje você tem um volume de brasileiros muito frustrados que olham para o cenário político e chegam àquela triste conclusão de que nada vai mudar, que não vale a pena. Enfim, tivemos oportunidade, não deu em nada. E aí a pessoa vai se desmotivando a acompanhar, a participar do universo político, que é essencial. Você não precisa ser um político, você não precisa fazer campanhas, mas você precisa acompanhar, se informar, dar a sua opinião, influenciar aquelas pessoas que estão ao seu redor com as ideias que você acha que são as que devem prevalecer, né? Pensar no país que você quer para você, para as próximas gerações. Eu acho que isso é papel de todos os brasileiros e este papel foi diminuído do ponto de vista do interesse das pessoas em razão do que aconteceu depois da Lava Jato. Você citou, Caniato, os acordos de leniência que elevariam esse número. Só que esses acordos de leniência agora estão simplesmente sendo cancelados. Essas empresas que deturparam por completo a democracia brasileira, irrigando com centenas de milhões de reais campanhas políticas de políticos sem vergonha que facilitava a realização de negócios com essas empresas, que viraram campeões nacionais, não pela competência, mas pela safadeza, e estão aqui atuando até hoje. Isso é de uma frustração total e absoluta para qualquer pessoa que tenha vergonha na cara. E aí tem outra constatação que precisamos fazer. Como tem gente sem vergonha na cara no Brasil, que até hoje consegue sair às ruas, falar muitas vezes com a imprensa e dizer que não houve nada, que a Lava Jato foi um horror, que a Lava Jato jogou o Brasil no atraso, acabou com os empregos, como se a Lava Jato tivesse feito algo contra o Brasil. Quer dizer, colocar corruptos e corruptores na cadeia passa a ser algo, neste Brasil de malucos, prejudicial ao país. Essa é a realidade que a gente está enfrentando hoje, nesses passados aí 10 anos do início da Lava Jato. Então, fazer uma análise sobre o que aconteceu, a gente precisa considerar também o que está acontecendo hoje. Aí, Mota, eu vou discordar de você quando você diz que o brasileiro guarda na memória, né? Mas eu acho que tem muita gente que tem memória curta e gente que enfrentou cana, porque foi pego com a boca na botija, alguns mais de uma vez, não só no Petrolão, mas também no Mensalão, mas hoje estão aí com um balcão de negócios abertos. Eu recebo cada relato assustador, pessoas que simplesmente não têm medo. E aí tem um outro problema. Como o Brasil, e a gente falava isso no tema anterior, o Brasil não oferece perspectivas, ele é sempre um país que joga as pessoas para baixo, onde tudo é muito difícil. Vocês acham que nessas mega licitações que acontecem aí Brasil afora, realmente as empresas estão todas muito preocupadas com o ESG, com o compliance, que é tudo certinho, que de repente o Brasil virou um ambiente de licitações lícitas? Ora, façam-me o favor, porque não faltam pessoas que estão muito preparadas ali, só esperando a oportunidade para que elas assumam o papel de corruptoras. Porque sabem que a política é doente, que não falta gestor público vagabundo, doido para arrumar o dinheiro, porque quer trocar de carro, porque quer viajar com a amante, porque quer comprar relógio de ouro. Isso é o retrato do Brasil. Nós fomos incapazes de aprender o básico e vamos ter que passar por um processo
de depuração novamente, aprendendo com os erros do passado, que nos trouxeram de novo para a situação em que estamos hoje. Mas eu concordo com você, Mota. No futuro, nós vamos passar esse Brasil a limpo e vamos colocar as coisas no lugar. A gente vai virar a pauta, Mota. Quer fazer um complemento rapidinho, 15, 20 segundos? Só dizer para o Beraldo que eu sou otimista, porque eu assisti nos últimos anos uma transformação, Beraldo. Eu não estou quando eu falo do Brasil, eu não falo dos comandantes, eu não falo dos políticos, eu falo do homem comum, das pessoas que me param na rua, do trabalhador, daquele que não entende o que está acontecendo, mas ele sabe muito bem a diferença entre o certo e o errado. Esse homem, uma hora dessas, vai ter a vez dele.